Olá, fractais, tudo bem com vocês? Eu quero agora compartilhar um pouco mais dos meus estudos dos livros A Lei do Uno. Quem me acompanha, quem me conhece, sabe que uma grande base dos meus estudos é o que a Lei do Uno traz, né? Eu estudo já faz um tempo esses livros, né? Que são vários livros. E eu tava relendo o quarto livro, o quarto. E Ra fala algo muito interessante quando ele é questionado sobre uma outra forma de ver as polaridades, né? Sem ser como positiva ou negativa, ou serviço ao outro e serviço a si, né? O questionador, o entrevistador, pede a ele para falar de uma outra forma, identificar as polaridades de uma outra forma, porque é necessário a gente ver, enxergar essas polaridades como necessárias. E elas não são excludentes entre si também, né? E elas existem em tudo, vamos dizer assim, né? Bom, pelo menos no nosso plano, né, dual, obviamente, né, e no plano físico, já que o corpo físico ele é um instrumento para a mente crescer e para o espírito se desenvolver mais, né? Como o próprio Rafa fala, mais ou menos por aí. E ele traz o seguinte: a gente pode enxergar, tá, a polaridade positiva como uma força, uma energia que radia, é radiante. E a gente enxerga a polaridade negativa, compreende a polaridade negativa como algo que absorve, que puxa e absorve. Na verdade, absorve, ele usa absorve, ele não fala que puxa. Mas aquilo que absorve, de uma certa forma, ela acaba puxando para si, né? A gente pode entender assim, mas vamos lá, absorvente, né? Então, o positivo, ele irradia, brilha, e o negativo, vamos dizer assim, absorve. E quando ele traz esse conceito, a gente consegue compreender essa dinâmica das polaridades de uma forma muito melhor. Pelo menos foi para mim, assim. Porque eu não gosto muito dessa visão de opostas, né? Polaridades opostas, porque não são. Inclusive, né, pela minha formação em medicina tradicional chinesa, a gente vê, por exemplo, o yin e yang, né? Feminino e masculino, como energias intercomplementares e interdependentes e intermutáveis. Elas não são opostas, em nenhum momento a gente entende, percebe isso como oposto, porque elas se conectam e unidas elas formam o tal, o todo, ou um. E é o que acontece em nossa realidade. Se você parar para pensar, o que a gente considera positivo é aquilo que ajuda a gente a expandir, a irradiar, a brilhar, digamos assim, né? A gente pode entender dessa forma. E aquilo que a gente considera negativo, olha só, a gente absorve pra gente demais, vamos dizer assim. Não demais, a gente absorve, né? E acaba, às vezes, absorvendo demais. E acaba gerando também, né, desarmonias contínuas, enfim. Mas a gente toma pra si. E é muito interessante você perceber isso, porque o fluxo universal, ele não traz, ele não estimula apego a nada. Então, olha que interessante, absorver, a gente pode fazer um paralelo de apego. E o apego ser algo que se mostre na nossa realidade como negativo pra gente, né? Isso foi tudo eu pensando, tá? A Ra só trouxe esse paralelo de positivo, radiante e negativo, absorvente, tá? O que eu tô trazendo pra vocês aqui é o meu pensamento, é o meu entendimento, tá? Até porque eu sempre fico pensando muito, analisando, né, as informações da Lei do Uno e coloco na minha vida, né? Eu trago para o meu dia a dia, eu não fico só conjecturando, né? Eu também e cruzo informações com outros trabalhos que eu gosto de estudar, com outras experiências minhas e por aí vai. Então, olha que interessante. E nesse trecho ele tá falando de ataques psíquicos, um monte de coisa sobre isso, né? Também. E ataques na casa, e ele fala até uns métodos de
utilizar sal e alho. Depois até escrevam aqui nos comentários se vocês querem que eu fale sobre isso, o que Ra ensina sobre o sal e o alho para limpar o ambiente, tá? Depois vocês me falem. Mas esse não é o ponto do vídeo agora. O ponto é a gente entender, ter uma percepção diferente de polaridade negativa e positiva. E por que eu tô falando isso? Porque cada vez mais vocês vão sentir a necessidade de sair desse conceito de bom e mal. Até porque, vamos lá, a gente já sabe, quem já estuda, já está um pouco mais aprofundado, né, no entendimento da espiritualidade aberta e livre, sabe que, por exemplo, um mentor seu, ele vai colocar uma pedra no seu caminho para te ajudar. Aí seu mentor é mau por isso? Não. Mas é necessário para você se expandir. É o que é, a gente... às vezes que eu falo um não, às vezes um não ele é muito positivo, porque coloca a gente em outro caminho. Eu mesma já tive nãos, vamos dizer assim, inclusive na parte de estudo. Aliás, um não que eu recebi para um trabalho, né, me levou a fazer a pós-graduação em medicina chinesa, né, na área de medicina tradicional chinesa. E foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, que eu amo de paixão, né, e vem de outras vidas. Isso é só um exemplo, tá? Então, a gente deve parar de dar peso ao negativo e dar também salvação ao positivo, porque eles são intermutáveis, sim, tá? Inclusive, é importante que vocês entendam também o papel dos seres, né? Pra gente, eles têm, na nossa visão ainda dual, a gente enxerga eles ou como bonzinhos, né? Bonzinhos, desculpa, ou malzinhos, né? Mas se você olhar para eles da sexta dimensão para cima, por exemplo, como o Ra atrás ali, a sexta dimensão sendo algo bem elevado, eles já são, inclusive, entidades mais coletivas, eles não têm essa questão de polaridade, eles apenas fazem o que tem que fazer, servem ao todo e cumprem os seus papéis. Não tem essa divisão, digamos assim, de bom e mal. Porque cada um está cumprindo aquilo que deve cumprir, na verdade. Né? Então, e cada um é o que é. Eles não tentam se iludir em relação ao que são, né? Em relação à polaridade que são. Inclusive, isso eu falo, né? Dos seres que ainda se encontram numa polarização, uma energia dual. Os negativos, por exemplo, eles acham que eles estão fazendo um caminho que é positivo para eles. Que é um caminho de se elevar somente a si mesmos. E não se importar com o próximo. E é engraçado porque a visão deles é querer se separar cada vez mais do todo, né? Porque é olhar só para si, é se separar do todo. E é um olhar para si muito egoísta, né? Porque é óbvio, a gente precisa olhar para nós mesmos, né? A gente precisa cuidar de nós, a gente precisa prestar atenção no nosso processo e melhorar cada dia, né? Evoluir, se expandir, sentir leveza, enfim. A gente está em constante mudança, né? E fazer isso e olhando para si, mas não só para si. Essa é a diferença, né? Aquele que tem uma polaridade positiva, que ajuda o próximo, que está ali, né, radiante, ele faz esse papel de ajudar o próximo, mas o próximo também é ele, porque somos todos um e ele tem essa concepção. Então, quando ele faz algo visando o bem maior, ele também está incluído, porque ele também é uma criatura divina, ele tem esse entendimento. Então, fazer bem ao outro é fazer bem a si mesmo, fazer bem a todos. E essas entidades positivas, elas têm esse entendimento e tudo para eles vira uma oportunidade de auxiliar, de ser útil. Essa é a diferença, tá? A gente ainda, né, como humanos, a gente vai a extremos. Tem gente que vai numa energia de bondade, de servir ao próximo, num nível de martírio, de vitimização também, de se colocar como menos e eu não mereço. E isso não serve, porque não tem como. Você tem que se enxergar como um ser divino merecedor e cuidar de si. Isso é ser positivo, você olhar tudo como um todo. E você tá dentro disso, você não tá fora.
Já o negativo, às vezes, vai muito para um lado egoísta, egóico, de só olhar para si, só fazer por si, que chega a travar a sua expansão. Não tem mais para onde ir se ele não tiver ajuda. E é muito interessante ver isso. E Ra também fala mais um ponto que eu vou trazer aqui, aproveitando aí, vou falar. Ele comenta sobre o caminho do lado mental, né, da mente. Que a gente, quando começa a se expandir, sair da caixinha, né, sair das manipulações, enfim, de tudo que a gente recebeu aí ao longo da nossa existência, né, da nossa história humana, terrestre, ele fala que a mente ela é muito seduzida por um caminho de poder, ou seja, um caminho negativo, né? E ele fala que quando a gente consegue transcender e escolher um caminho positivo, a recompensa é muito maior, porque a gente, no primeiro momento, fica ali. Isso é verdade, é muita verdade, né? Quando a gente começa a ficar muito no mental e começa a se achar, tá? E tem conhecimento, você começa a se achar melhor que os outros, eu tô sabendo mais, eu sei mais, e começa a excluir o outro, e você começa só a trazer pra si o que você sabe e não compartilha, e começa a usar só para o seu favor. Desculpe. É um caminho aí negativo, digamos assim. Mas aí nada é irreversível, tá, gente? Isso aí é fluido. E aí você vê isso e acontece com muita gente, tá? No meio espiritual, em meio político, em todo lugar. Em todo lugar. Ator, artistas, todo lugar, tá? É aquela história, né? Dê poder ao homem e você verá como ele é realmente, né? É bem isso. Só que Ra associa só pro lado mais mental, da mente querer muito conhecimento, querer fazer, controlar, manipular, né? Essa falsa sensação ainda, porque a mente está associada muito fortemente ao ego, né? Nesse caso, a mente está muito, muito associada ao ego, né? Na verdade, a mente é uma ferramenta da consciência, mas nesse caso específico estaria associada mais ao ego. E quando consegue transcender isso, perceber, caramba, não é o ponto. Calma aí, o que eu tô aprendendo, tô sabendo, é para passar adiante, é para multiplicar, vamos lá. Vamos continuar fazendo bem e melhorando o nosso planeta, a nossa sociedade. Aí você ultrapassa. Aí você segue um caminho. E continua. E se torna bem desafiador porque, caramba, né? O mundo ainda tá muito intensamente separatista. Mas não se engane. Quanto mais num caminho positivo, assim como no negativo também, mas o foco aqui, né, que eu falei é o positivo, você recebe ajuda de entidades positivas. Você recebe ajuda muito fortemente. Ou seja, uma energia ela é retroalimentada. Quanto mais positivo, mais energia positiva vem para você. E você vai seguindo, vai expandindo na positividade. E vão aparecendo formas de servir, de melhorar a si para servir mais e servir melhor, e melhorar a si para servir mais e servir melhor. Claro que isso também é um fluxo no caminho negativo, tá? Não separem as coisas, assim, nesse sentido. O caminho negativo também tem a sua dinâmica que vai crescendo. Óbvio, a diferença, como Ra traz, aí eu vou falar citando Ra, é que chega um ponto no caminho negativo, eu já falei isso pra vocês, que os seres eles veem, né, que não dá mais pra ter um crescimento sem ter aí a presença do outro, conhecimento do outro ou o auxílio do outro. Ok? E também Ra já falou que nosso universo, bom, pelo menos essa parte aqui no nosso sistema solar, ele tem uma tendência a fluir de uma forma suave, compassiva e amorosa, né? Ele tem uma tendência mais para esse lado positivo, então realmente acaba sendo um caminho melhor, né? E aqui eu tô falando para vocês, gente, sem despida de julgamento, de preconceito, eu tô usando não tem preconceito aqui, tem conceitos sendo utilizados na sua forma universal, como se eu fosse o criador e estivesse falando com vocês. Eu não tô aqui julgando, porque é bonzinho, ser malzinho. Não. E não é o intuito. Até porque eu tô passando conhecimento. E o intuito aqui não é ficar criticando ou separando, e sim colocando até os rótulos. Infelizmente eu acabo colocando rótulos, né? Mas é para ajudar no entendimento, vocês, né, perceberem com algo familiar aí o que eu tô querendo dizer. Tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Foi um
um breve papo cósmico com vocês dos meus estudos da lei do Uno. Fiquem na paz e na luz do Uno Infinito Criador. Vocês são amados, não se esqueçam.